assim em Lucas capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhes pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa do centurião, enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Amém? Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós estamos aqui nesse dia ímpar, não haverá outra. Esse dia está passando hoje. E nós estamos no melhor lugar dessa cidade, porque estamos no altar, diante do altar, onde se oferece a vida, onde se oferece sacrifícios, aonde se coloca a nossa vida como oferta no Teu altar. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, porque cremos que essa palavra é para hoje, é para agora, é uma dose, é o medicamento do céu para a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. A palavra de Deus, por mais que a gente tenha bastante experiência com ela, ou já leu muitas vezes, conhece ela, já ouviu tantas mensagens, tantos pregadores, mas a palavra de Deus, ela é sempre nova, porque a palavra de Deus, ela é sempre a mesma. A diferença é que quando nós atentamente ouvimos a voz de Deus, essa voz renova o entendimento, essa voz fala direto com a gente. E quando uma palavra apenas de Deus vem para nós, o problema está solucionado. A resposta é imediata, porque Deus, Ele não se atrasa, amém? Nós que a Bíblia diz que somos tardio de ouvido às vezes tardamos para ouvir, para entender o que Deus fala. É por isso que vale a pena cada culto você estar aqui. É por isso que vale a pena você estar no lugar onde Deus quer que você esteja, onde Deus planejou que você estivesse. Por exemplo, por que eu estou em São Francisco de Assis? 27 anos. Se a minha ideia era vir aqui construir um templo e ir embora para outras cidades. Porque essa era a minha ideia. A ideia de Deus era que eu ficasse aqui. O projeto de Deus era esse. E o que importa mais? É fazer a minha vontade ou fazer a vontade de Deus? Sempre vai ser fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Porque você pode fazer a tua vontade, a tua vontade, você pode fazer a vontade, mas você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ser realizado fazendo a tua vontade. Porque a vontade, quando a gente faz a nossa, a gente está fazendo igual o povo do mundo faz. Ele faz os que eles querem. Eles vão aonde eles querem. E muitas vezes arrastado pelo pecado ou pelas concupiscências do seu coração. Nós temos um Senhor. Não temos apenas um Salvador, nós temos um Senhor que dá ordem e aquela ordem permanece.
aquela ordem tem que valer. Eu sei que Deus queria que todo o povo dele estivesse aqui agora. Eu sei e tenho convicção disso, que cada culto Deus queria que a igreja dele estivesse aqui agora. Em cada reunião, em cada culto. E sei que cada pessoa que teria possibilidade de estar aqui não está em desobediência com Deus. Porque não está no altar de Deus. Não está oferecendo nada para Deus. Não está cultuando a Deus. Não está adorando a Deus. Não está em dia com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Em dia. Coisa boa quando tudo está em dia. Por exemplo, você vai viajar, mas a sua carteira de motorista não está em dia. Você vai poder dirigir? Até vai, mas você vai assustado, preocupado, porque se te atacarem, tomam o carro de você. Você vai viajar, tua carteira está em dia, mas o teu carro não pagou IPVA, não está em dia. Você vai em paz? Não vai, você não tem como ir. Se com os homens as pessoas têm que estar em dia, por que com Deus elas não se preocupam em estar em dia? Elas falam bem assim, não, mas um dia que eu falte, 2 dias que eu falte, uma semana que eu não vá, não dá nada. Para Deus nunca vai dar nada, porque Deus continua sendo o mesmo. Agora, para a pessoa, ela está atrasando toda a vida dela. Ela está atrasando tudo na vida dela. O que Deus tem para ela, os projetos que Deus tem, ela está displicente. Porque ela já foi iluminada, já foi chamada, já foi despertada, já foi acordada. Então, era para ela todos os dias levantar a mão para o céu e dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor me despertou, me chamou. Agora, para muitas pessoas está parecendo que servir a Deus é um peso. É um peso. E aí as pessoas não querem carregar esse peso, essa cruz. E então elas relaxam. Está tranquilo, está muito calor hoje para sair de casa. Mas vai estar calor em casa também? Sim ou não? Vai estar calor em casa também? Então, entre passar calor em casa e passar calor na casa de Deus, eu vou para a casa de Deus, porque pelo menos aqui refrigera a minha alma. Aqui refrigera a alma. Agora, a Bíblia diz que muitos de nós não discernem o corpo de Cristo. Não é só na Santa Ceia. A ceia é para pensar sobre isso. Mas discernir o corpo de Cristo é entender, eu sou o corpo de Cristo. Junto. Fora dele, eu sou o membro do corpo de Cristo. E um membro do corpo tem que estar unido ao corpo para ter o quê? Para ter saúde. Para ter saúde. Hoje é tratamento espiritual. Para ter saúde. Quem gosta de ter saúde no seu corpo? Muito bem. Nós gostamos de ter saúde. E o corpo de Cristo? Eu sou um membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que há muitos no nosso meio fraco, doentes, e muitos que já morreram espiritualmente. O que isso significa, irmãos? O que isso quer dizer? Quer dizer que é prejudicial ao corpo quando a gente não está aonde deveria estar, no tempo que deveria estar, na hora que deveria estar. Porque o Senhor é quem refrigera, é quem renova, é quem restaura a nossa vida. Nós somos membros um dos outros. E membros um dos outros significa que junto nós recebemos do Espírito de Deus. Recebemos saúde no nosso corpo. Porque nós somos o corpo de Cristo, somos o testemunho de Jesus. Temos o Espírito Santo. Temos a verdade da palavra de Deus. Mas por que ela não funciona? Por que ela não está funcionando? Por que você está sentindo, às vezes, dores? Por que você sente, às vezes? É porque Deus está dizendo para nós o seguinte: se uma parte do teu corpo não vai bem, todo o teu corpo sente. Sim ou não? Se o teu pé dói, só o teu pé que sabe disso? Ou tua cabeça sabe disso? Ou o restante do teu corpo sabe disso? Todo o teu corpo sabe disso, ele é informado, ele sente. Então todo ele é prejudicado por causa do pé. Você já não vai poder talvez trabalhar, dependendo da situação
ou de uma mão, enfim. Isso é para você entender como que a igreja como corpo de Cristo não se liga. Ele acha que é só uma expressão, é corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. Não, cada membro tem que funcionar, sim ou não? Cada parte do corpo tem que funcionar. Mas o que nós vamos fazer se cada um tem livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Cada um tem livre-arbítrio. Então, só nos resta orar. Só nos resta orar e pedir misericórdia, para que Deus venha renovar, despertar, acordar essa pessoa, ou então substituir o membro. O que acontece se tiver que amputar uma mão ou uma perna da pessoa? Ela vai ficar faltando um pedaço. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo Deus quer que seja inteiro, sim ou não? Inteiro, completo. A mesma coisa, nós queremos que o nosso corpo seja saudável do alto da cabeça à planta dos pés. Nós já fomos iluminados. Quem já foi iluminado, diga glória a Deus. Nós somos o povo dele. Devemos esbanjar saúde, devemos esbanjar vida com abundância. Mas por que às vezes não acontece isso? Porque justamente falta entendimento na palavra de Deus. A pessoa quer viver apenas de milagre. Vive de milagre, sim. Aqueles que andam na palavra de Deus, eles vão tomar posse desses milagres, mas eles não andam atrás dos milagres, é os milagres que andam atrás dele. Quando ele enfrenta os problemas, ele já está convicto que aquilo vai passar, que a vitória já é certa, porque ele está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, fazendo a vontade de Deus. E é só uma prova. Prova todo mundo passa. Agora, o negligente é diferente. Quando o dia mal vem, ele não tem em quem se segurar. Ele não tem a quem recorrer. Ele só vai pedir para Deus misericórdia. Como é que quando a gente quer uma coisa, a gente insiste com Deus e a gente está lá adorando a Deus. E depois que Deus dá para a gente, muitas pessoas aí vão deixando, já tenho o que eu queria. E a salvação, e a eternidade. Porque a tua fé vai te salvar, mas você tem que chegar com ela intacta até o fim. Amém? Cada problema que vir, você tem que vencer. E se você não vencer, o problema vai te vencer. E se você for vencido, você será escravo do problema, não mais de Deus. Não mais de Deus, porque a tua fé acabou em Deus. Agora você está dominado pelo problema, agora você está dominado pela situação. Então é isso que não pode acontecer na vida do crente. O crente tem que dominar sobre tudo, amém, igreja? Tem que dominar sobre os problemas, tem que dominar sobre a situação, mas ele não poderá, se ele não tiver o Espírito, não tiver no Espírito, não tiver na obediência, na fidelidade ali, honrando a Deus, amém? E ser fiel não é só ser dizimista, ofertante, ser fiel a Deus é estar cultuando, adorando a Deus, é levantando altar, diga comigo, levantando altar. É sempre levantando altar, toda vez que é um sacrifício para você, toda vez que é difícil, mas você está lá adorando, está lá levantando o altar, você está na presença dEle, você está ali para receber dEle. Ele nunca disse que seria fácil, Ele disse na verdade que nós passaríamos por aflições, mas é para ter bom ânimo, mesmo nos momentos difíceis, ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele disse, se nós tiver bom ânimo, nós vamos vencer como Ele venceu. Ele já venceu, já fez o mais difícil para nós, agora é só a gente se alegrar e tomar posse da bênção. Olha como funciona a fé, como a fé tem que estar ativa e viva. E às vezes uma pessoa lá fora está com mais fé de gente que já é de igreja, que já está na igreja. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, concluído as suas palavras, ele se dirigiu a Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Então uma pessoa da casa da pessoa, que essa pessoa estimava muito o povo de Deus, essa pessoa, ela gostava muito do povo de Deus, ela acreditava que Deus verdadeiramente era Deus naquela nação. Então aquele homem, ele era um homem que ele ajudava, ele estava sempre pronto para ajudar na obra de Deus, mas ele não era aceito no povo de Israel, ele não era aceito. Assim tem gente lá fora que pensa que para ser povo, para fazer parte da igreja, ele tem que deixar de fumar, deixar de beber, deixar de um monte de coisa. Aí ele até pensa assim, um dia eu vou deixar e daí eu vou para a igreja. Só que ele não precisa, ele precisa vir como ele está.
Amém? Porque nós aqui não somos um povo puritano que diz, não, só nós somos santos. Não, nós fomos chamados de lá como qualquer pessoa. E Deus sim está nos purificando cada dia com o sangue de Jesus, mas está nos purificando. Então aquele homem ele pensava assim, por quê? Porque na lei judaica ele não podia, nunca, jamais, de maneira alguma, ser aceito. Porque Deus era somente dos judeus. Se entendia naquela época que Deus não era Deus dos outros povos. Os judeus eram o povo de Deus, os israelitas eram o povo de Deus, e os outros eram gentil, eram conhecidos como um povo ímpio, um povo que não tinha como se aproximar de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio e derrubou as barreiras. Diga glória a Deus. Jesus veio. Agora, quando esse homem ele tem um servo doente, ele tem compaixão, e ele diz, eu preciso ajudar o meu servo, e não tem nada que possa ajudá-lo, porque ele já está quase morrendo, então eu vou pedir para esse Jesus, eu vou mandar o outro servo meu, para ele ir até Jesus e dizer essas palavras, que eu creio nele, que eu creio que ele nem precisa vir aqui, que eu creio que basta ele dizer uma palavra, e o meu servo vai ficar curado. Eu creio, amém? Então a Bíblia diz assim, que esses aproximando de Jesus, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou alguns anciãos judeus pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. E estes, aproximando-se de Jesus, lhes pediram com insistência e disseram, ele merece a nossa ajuda. Veja bem, ele merece. Por que ele merecia ajuda? Se ele nem era aceito na comunidade, porque não era judeu, ele era romano. E o povo judeu tinha um problema com os romanos. Mas mesmo ele sendo um centurião romano, um homem de posição, um homem de posse, um homem que era autoridade, mesmo assim esse homem tinha humildade e reconhecia que o povo judeu era o povo de Deus. E reconhecendo, ele pegava dos seus bens e ele ajudava, ele investiu para construir, digamos assim, a igreja, que naquela época o templo chamava-se congregação, ou chamava-se sinagoga. Então ele construiu a sinagoga deles, com recursos próprios dele. E agora, quando ele precisou da ajuda, ele mandou até Jesus. E Jesus era um judeu. Só que ele sabia que esse judeu, Jesus, ele era diferente. Ele tinha muito poder. Ele tinha poder só de falar uma palavra. Ele tinha poder de fazer milagres, de fazer maravilhas. Quem crê nesse Jesus aí, diga amém. Então ele acreditava, assim como nós, Jesus tem poder, basta ele dar uma palavra e está resolvido o problema. E é por isso que nós temos que estar na igreja todo culto, porque basta uma palavra e Deus resolve os nossos problemas. Por isso que a gente tem que vir e trazer todos os problemas. E se não tem, traz tudo aquilo que você quer ter de bênção e apresenta para ele, eu quero alcançar isso aqui. Mas cada culto tem que ter expectativa. Isso é culto, você estará falando com um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que está dizendo, vem a mim. Pede e você receberá, busque e você encontrará, bate e a porta vai se abrir. Mas se atentamente, com perspectiva de eu sirvo a um Deus vivo. Eu sou uma pessoa privilegiada, ele está aqui. Mesmo se tivesse duas pessoas só, ele estaria aqui. Quer dizer, eu estou no lugar certo, na hora certa, e eu estou aqui e vou receber a minha bênção. Amém, irmãos? Tem gente, mas a gente não vai na igreja só para receber bênção. Eu vou para receber e vou para adorar. Eu vou para o pacote completo. Eu vou para dar o meu louvor, a minha adoração, o meu serviço, e ao mesmo tempo eu vou para receber o que Deus tem para mim. Amém, irmãos? É isso que é o significado de cultuar a Deus. E a Bíblia diz, eles disseram, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga, amém? Ele mesmo botou a mão, ele mesmo mandou fazer, ele mesmo construiu. Então aí é um amor. Jesus podia dizer, não tem nada a ver com isso, não estou nem interessado em templo feito por mão do homem, não estou nem interessado na religião, não vou ajudar. Jesus podia dizer, mas Jesus simplesmente, vamos lá, amém? Vamos lá, porque ele merece. Ele tem um coração voltado, ele tem um coração aberto, ele tem a mão aberta para as coisas de Deus, porque mão aberta para as coisas de Deus é coração aberto, amém, irmãos? Mão fechada para as coisas de Deus é coração fechado. Então esse homem, quando ele nem sabia que ele ia precisar, mas ele já estava
adorando a Deus com seus bens, construindo uma sinagoga. Ele nem ia lá no culto, porque não era permitido ele entrar, mas pelo menos ele sabia, eu ajudei a fazer, eu posso não ter o direito de entrar lá, mas eu ajudei a fazer. E isso, talvez eles não entendam, mas talvez Deus um dia entenda que eu o amo.